Amados, vamos hoje, em virtude da ceia, todos permanecemos aqui no templo, né? Teens e crianças, e vamos começar nesse mês falando sobre esse tema, conquista, de Ur a Canaã. E nesse tema, o que está em discussão é exatamente a peregrinação, a forma como o povo de Deus, na sua história, foi peregrinando, foi viajando de um lugar para o outro, em alguns momentos buscando, respondendo ao chamado de Deus, em outros momentos pagando preço por algum tipo de desobediência, mas o fato é que a história do povo de Deus é uma história de peregrinação. Por isso essas malas aqui, né? Por isso as plaquinhas, porque a história do povo de Deus se desenvolve dessa forma, assim como a nossa história também. Eu creio que, principalmente aqui em Ji-Paraná, Rondônia, né? Muitos vieram do interior de São Paulo, outros vieram do Paraná, outros vieram do litoral do Capixaba, outros vieram do sul, né? Muita gente de vários lugares, porque ao longo da própria história foi vendo que ali, aqui, haviam possibilidades melhores para a família, para a vida, e saiu em viagem, e saiu em peregrinação, buscando algo novo, buscando algo melhor, né? E assim se desenvolve a nossa própria vida. Por isso que ora a gente está aqui, ora a gente está ali, mas o fato é que, mesmo que você nunca tenha mudado de cidade, né, ou de estado, ainda assim a sua vida é uma peregrinação, porque a própria Escritura diz que nós somos peregrinos aqui, que essa não é a nossa pátria, que esse não é o nosso lugar definitivo. Portanto, de um jeito ou de outro, nós somos peregrinando, nós somos peregrinos. Inclusive, aquele hino antigo, né, que nós cantávamos, peregrinando, lembra, Irandi? Peregrinando por sobre os montes, né? Porque a nossa vida é essa peregrinação. E nessa peregrinação, nós vamos o quê? Nós vamos conquistando. Conquistando conhecimento, conquistando uma vida melhor, conquistando. Assim foi na história do povo de Deus e assim também deve ser na nossa vida. Uma peregrinação sempre em busca de uma conquista, sempre em busca de algo melhor. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, hoje vamos conversar um pouco sobre ele, né? Sobre o Abraão. O Abraão, ele é uma figura central, muitíssimo importante na realidade do Antigo Testamento, porque o Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. O Abraão é o indivíduo que Deus chamou para que nele o povo de Deus, que hoje nós chamamos de judeus, para que o povo de Deus fosse então formado a partir dele. Hoje diz a Escritura que nós somos o novo Israel de Deus. Todos nós em Cristo somos povo de Deus. Mas lá atrás, no Antigo Testamento, há 4.000 anos antes de Cristo, o povo de Deus se iniciava. Se iniciava num lugar chamado Ur, numa antiga civilização chamada Suméria, ou Sumérios, né? Então, lá em Ur, o Abraão começou a crescer. Lá em Ur, lá na Suméria, na antiguidade, quando ainda não havia escrita, como nós conhecemos hoje, a escrita era feita em pedra, quando ainda havia a adoração a vários deuses, haviam as torres, não é à toa que em Gênesis nós temos a Torre de Babel, haviam as torres chamadas na época de zigurates, aonde o povo adorava os seus vários deuses, havia uma adoração muito forte a deuses como a lua, que não era deus feminino, mas era masculino, apesar de se chamar lua, né?
Havia adoração a outros vários deuses, e Abraão, nesse meio politeísta, de repente é chamado por Deus. É chamado por Deus exatamente para peregrinar. É chamado por Deus para sair de sua zona de conforto e ir em direção a algo que Deus tinha para ele. E assim, amados, deve ser sempre, a semelhança do Abraão, a nossa vida. Todas as vezes que nós entramos numa excessiva zona de conforto, tá bom do jeito que tá tranquilo, eu não quero preocupação, eu não quero amolação, eu não quero nada disso. Todas as vezes que a gente entra nessa conhecida zona de conforto, que ela é muito boa, aliás, mas é que nem o deserto, nada cresce ali. Muitas vezes Deus nos chama para experimentar uma nova realidade, uma nova experiência. Por isso que a nossa vida ela é feita exatamente dessa forma, de peregrinação em peregrinação. Deus nos chamando da onde nós estamos, do nosso banquinho às vezes, né? Muito confortável ali, só participando, só escutando, só observando, mas de repente Deus pega e olha para cada um de nós e fala: olha, eu chamo você. Eu quero que você saia da sua zona de conforto. Sábado que vem tem um curso de presbítero. Sábado que vem tem um curso de diácono. Eu quero que você saia da sua zona de conforto. Eu quero que você saia de Ur e vá para um outro lugar. E eu quero ler esse texto com vocês. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. É uma promessa, amados. Deus fazendo aí uma promessa a Abraão. Abraão que vivia no meio de um povo que não queria saber de Deus. De um povo politeísta, como eu acabei de falar, de um povo violento. Os sumérios eram violentos, tanto é que hoje, quem aqui nas aulas de história ouviu falar dos sumérios? Ninguém conhece, né? Ninguém ouviu falar, mas era um povo muitíssimo poderoso na sua época e que hoje não se ouve falar mais, porque era um povo também muito violento e não deixou rastro sobre a face da terra. E é desse povo violento, politeísta, ali no meio da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, Deus chama o Abraão. Deus chama o Abraão para que ele vivesse uma nova experiência, para que ele invocasse uma antiga divindade que já havia sido esquecida. Um Deus que evocava a excelência de ser único, que diferente dos outros deuses da antiguidade, não eram politeístas, violentos, não exigiam sacrifícios humanos, nem tampouco tinham os seus templos suntuosos, mas era um Deus chamado Javé. Um Deus chamado Elohim. Um Deus que chama Abraão e promete abençoar. E promete dele fazer uma grande nação. Entregar uma terra para que fosse conquistada. Um propósito para que fosse vivido. Uma vida diante dele. Numa experiência maravilhosa e fantástica de relacionamento. Abraão um dia foi um homem de Ur. Um dia foi um sumério. Viveu na 6ª geração depois de Noé. Mas daí foi chamado para se tornar um homem de Deus. Para se tornar um homem que de uma vez por todas iria fazer diferença. Para se tornar um homem que não, no meio de uma geração, no meio de um povo que tinha os seus ídolos esculpidos na pedra, ou os seus ídolos nos grandes lunares, nos grandes astros celestiais, lua, sol,
Abraão é chamado para experimentar um Deus que não se podia ver, que não se podia tocar. Um Deus que, diferente dos outros deuses, era um Deus invisível e único. Sabe como que ele era reconhecido? Como um ateu. Porque onde já se viu, tem tantos deuses e você quer adorar um só. E Abraão, então, amados, se torna um homem de fé. Sabe por quê? Porque ele crê numa promessa de um Deus invisível. Deus diz para ele: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te dar lá uma possessão, uma terra. E eu vou fazer de você uma grande nação. O que Abraão fez? Ouviu e foi. Sabe no que a gente peca hoje, amados? Porque muitas vezes nós precisamos de condições perfeitas. Nós precisamos de constatação. Quando tudo estiver favorável, nós então nos lançamos. Se tiver mais ou menos acertado, eu vou. Mas para onde o Senhor vai me mandar? Lá tem hotel? Lá vai ter guia? O Senhor vai mandar uma escolta de anjos para me proteger? Já existe uma escritura para que eu possa tomar posse lá da terra? E esse povo que o Senhor prometeu aí, já é um povo consolidado? Eu vou ter que formar também. Nós esperamos as condições perfeitas, sabia? É por isso que às vezes a gente não consegue avançar na nossa vida. Porque a gente simplesmente não crê no invisível. Não crê naquilo que Deus pode fazer. A gente sempre fica esperando uma constatação. Sendo que a essência da fé, sabe o que é, gente? A essência da fé é você se lançar, é você se projetar, é você se entregar. É você simplesmente ouvir, crer e sair. Isso é fé. Fé, segundo Hebreus, é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção daquilo que se espera. Fé é você crer numa promessa como se ela fosse já constatação, apesar de não ser. E é por isso que Abraão é um homem de fé. E a gente aprende isso com Abraão. Aprende que fé não espera as condições perfeitas. Fé é esse ato de caminhar. Inclusive para a gente ver em nossa própria vida. Sabia? Quantas vezes eu já não vi isso? Pastor, o dia que eu for uma pessoa assim de fé mesmo, o dia que eu estiver levando a sério, o dia que eu souber a Bíblia de cor, o dia que eu fizer aquelas orações bonitas que vocês fazem lá na igreja, o dia que aí sim, pastor, nesse dia eu vou me batizar, eu vou fazer a minha profissão de fé, eu vou ser recebido como membro da igreja. Mas o que é fé? Fé é eu olhar para mim mesmo e não ver ainda o homem que eu poderia ser em termos de fé. Mas eu já creio naquilo que Deus está fazendo. Fé é você olhar para você mesmo e ver que ainda você tem muito que aprender. Tem muito que caminhar, tem muito que crescer. Tem muito que se aperfeiçoar. Tem muitos pecados ainda que assombram, muitos vícios que rodeiam, muitas situações desagradáveis que estão presentes. Mas pela fé, eu creio. Eu creio que eu já estou caminhando na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. E Deus, nessa caminhada, nessa peregrinação, mesmo eu levando umas malas pesadas às vezes, é nisso que Deus vai nos aperfeiçoando. E é por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele não esperou constatação, ele creu. Ele não esperou evidência, ele saiu. Ele não esperou nenhum tipo de prova. Ele simplesmente creu. E eu desafio você essa noite. Olhe para mim. A crer. Crê não naquilo que você quer constatar, mas crê naquilo que ainda é invisível.
aos olhos humanos. Mas, para nós que cremos, o impossível dos homens, de acordo com as palavras de Jesus, é o possível para Deus. Portanto, Abraão foi um homem de Ur, mas se transformou num homem de fé. Isso livrou Abraão de erros? Não, amados, pelo contrário. Abraão também foi um homem falível. Foi um homem que teve medo. Foi um homem que errou. Porque quando ele sai peregrinando. E diz a Bíblia que a Sara era uma mulher bonita. E ele saiu peregrinando e ele foi bater lá no Egito. Chegando lá no Egito, sabe o que ele fez? Ele fez um combinado com a Sara. Ó, Sara, é o seguinte. Para ninguém aí correr o risco de ver você, que é bonita, e me matar para ficar com você, vamos fazer um bem bolado? Diz que é minha irmã. Diz que é minha irmã, Sara. Assim não corre o risco de alguém querer brigar comigo por sua causa. Daí, o que aconteceu? Ele foi lá para o Egito, contaram essa lorota, Deus, na infinita misericórdia de Deus, ainda livrou ele da morte lá, porque daí o faraó viu que a menina era bonita, chamou ele para participar do harém dele, ele tinha um monte de mulher lá no harém dele, colocou a Sara também. Deus enviou uma praga para o Egito, sobre a casa daquele rei. O rei, percebendo que tinha entrado numa enrascada, chamou Abraão e falou: você está louco? Como que você faz um negócio desse comigo? Abraão era um homem falível. Quando Deus promete para Abraão um filho, ele prometeu um filho para Abraão. Só que às vezes Deus promete e a gente acha que é que nem download de aplicativo de celular. Sabe como é que é quando você vai fazer um download? Não sei se vocês já fizeram algum, eu de vez em quando faço. Você está ali, ontem mesmo aqui na igreja, a gente estava aqui na nossa reunião, a gente começou a cantar uns hinos aí, e daí tinha uma irmã que é muito antenada com essas coisas, super assim para frente, uma pessoa que muito digital, né, tudo digital assim. Daí ela falou: pô, pastor, você ainda não tem o aplicativo da IPI do Brasil que tem os hinos? Eu disse: não. Ela: aqui eu tenho, já mostrou o celular ali, com aplicativos e tal, e eu comecei a baixar o aplicativo também. E coloquei para baixar ali, e enquanto a gente estava, né, organizando aqui, já baixou rapidinho. E eu fiquei super feliz. A hora que eu fui abrir o aplicativo, já tinha travado o celular. Porque é celular mais velho, né? Não deu muito certo. Mas, a gente acha que as promessas de Deus é que nem download de aplicativo. A gente escuta hoje, daqui a meia hora está concretizando. A gente acha que é assim. A gente acha que Deus vai fazer na nossa vida. A gente lê na Bíblia e Deus prometeu um filho a Abraão, no capítulo 15. De repente, chega no 17, só 2 capítulos depois, aqui ó, rapidinho. Se esquece que ali passou 60 anos. E no caso de Abraão, sabe o que ele fez? Começou a demorar. A Sara teve uma ideia genial. A Sara, a mulher dele: ô Abraão, eu tenho aqui uma ajudante minha aqui, a Agar. Eu vou deixar ela com você aí na sua tenda. Daí vocês têm um filho e a gente adota o menino. Não é uma ideia genial? Já que Deus não cumpre a mesma promessa dele. E o que é o Abraão? Um homem de fé, um homem que cria na promessa de Deus. O que Abraão falou? Não, mulher. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Sem essa de querer dar um jeitinho. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou: fechou, manda Agar. O que aconteceu? A Agar teve um filho, o nome dele é Ismael. Há quem diga que ele é o pai dos palestinos, mas é só quem diga. O Ismael nasceu, só que daí o que aconteceu? A Agar começou a fazer fusquinha para Sara. E também a Sara, daí Deus cumpriu a promessa. Ficou grávida do Isaac. Agora ficou os dois lá, o Ismael e Isaac. E agora? O que Abraão ia fazer? E mulherada
quando envolve essa coisa de rivalidade, a mulher não é cruel. Quase nunca, né? O que a Sara fez? Seguinte, Abraão, pega essa sua concubina e some com ela. Some com ela. Eu não quero mais ver ela na minha frente. Sem essas amigas aí. Pode excluir esses contatos tudo aí. Né? Alguém já ouviu isso, né? Deram risada? Né? Pode excluir tudo isso. Quem é essa que curtiu a sua foto? Né? Pode excluir. Não quero saber. E aconteceu com Abraão. A Sara chegou e falou: manda vazar essa menina aí. Tá fazendo fusquinha para mim, o filho dela tá crescendo, não quero saber. Mas foi ela que falou. Vai entender essa mulherada, né? Desde essa época já tinha essa. Ela que deu a ideia. Mas o Abraão era um homem de fé. O que ele fez? Eu não posso mandar uma mulher com um bebê sozinha para o deserto, para morrer. Não posso fazer isso. Mas o que Abraão fez, gente? Mandou. Agar foi para o deserto. Lá ela foi amparada por anjos. E se não fosse a mão de Deus, ela tinha morrido. Ela e o Ismaelzinho. Abraão era um homem de fé. Mas também tinha falhas. Sabe por quê, gente? Porque perfeito só Ele mesmo. Só o Senhor Deus. Por isso não espere perfeição de ninguém. Não espere perfeição de mim, nem tampouco das pessoas que estão ao seu redor. Não fique exigindo isso dos outros. E até mesmo você, diante das suas dificuldades, diante dos seus dilemas, diante das suas falhas, coloque elas diante do Pai. Peça para que Deus esteja resolvendo isso em você. Porque se nós formos esperar a perfeição para servir a Deus, ou a perfeição para seguir com os nossos projetos, sabe quando a gente vai fazer isso? Nunca. Porque perfeitos nunca seremos. Um dia sim seremos. Porque a Bíblia diz que estamos caminhando e um dia alcançaremos a estatura de Cristo. Mas talvez esse dia seja quando estivermos com Ele lá na glória. Mas por enquanto aqui, assim como Abraão, somos falíveis. Porque a falha é quase que inerente do ser humano. Porém a falha, muitas vezes, sabe o que a falha faz com a gente? Nos acovarda. Sabia? A falha nos acovarda. Eu pego aqui, alguém pisa na bola, eu chamo e falo: não, meu irmão, você pisou na bola? Já pediu perdão ao Senhor? Já, pastor. Já está certo com Ele? Já. Então segue. Continue com o seu ministério, continue com o seu serviço, continue. E o que o erro faz? Traz covardia ao coração. A falha nos acovarda, a falha nos enche de uma autocrítica que muitas vezes nos impede de guerrear, de avançar, de prosseguir com a nossa vida. Mas isso não aconteceu com Abraão, não. Porque Abraão também foi, amados, um guerreiro. O Abraão, quando precisou, ele lutou. Quando o sobrinho dele, o Ló, foi preso por um grupo lá de reis guerreiros, pense que o Abraão lavou as suas mãos? Pelo contrário. O Abraão foi, pagou o preço, guerreou contra aqueles 4 reis e venceu. E sabe quem que veio tomar o dízimo do Abraão? Um cara chamado Melquisedeque. Ah, tá aí um bom nome, né? Para quem pretende ter mais um filho, né? Aí, meu querido Melquisedeque. Aí, Rafael. Tem a Júlia e o Melquisedequinho. Vem aqui, Melquisedeque. É um bom nome para quem tem um filho aí. E o Melquisedeque, rei de Salém, veio porque o Abraão venceu todo aquele mundo de gente e pegou todos os despojos de guerra, todas as propriedades dele e ficou consigo. Então, Melquisedeque veio para pegar o dízimo, os 10% de oferta de Abraão. E sabe quem que é esse Melquisedeque, de acordo com Hebreus? A personificação do próprio Cristo. A personificação de o próprio Jesus, Rei dos Reis, veio a Abraão porque ele foi um homem que guerreou até o fim.
Um homem que pagou o preço. E para encerrar, amados, o Abraão foi um patriarca. Ele foi pai de muita gente. E é isso que a gente precisa hoje em dia, sabia? Sabe o que mais falta hoje, amados? Pessoas que agreguem. Pessoas que chamem gente para estar junto de si. Pessoas que assumam a responsabilidade de cuidar um dos outros. O que mais tem hoje é a ideia daquela filosofia do ado. Vocês lembram, né? Cada um no seu quadrado. Cada um por si e Deus por todos. Mas isso está errado. Porque não pode ser cada um por si. Pelo contrário, nós precisamos ser mais patriarcais. Precisamos agregar as pessoas mais próximas de nós. Chamar as pessoas para caminhar conosco. Estender as mãos para as pessoas. Ser referência para as pessoas. Tem pai que não é referência nem para o próprio filho. Por isso que a gente precisa de pessoas que sejam referência nos erros e nos acertos. Porque às vezes precisa ter coragem, muito mais coragem para assumir erros do que de repente para cantar a vitória dos acertos. E nós precisamos das duas pessoas, das duas situações, aliás. Pessoas que assumam os seus erros com coragem e que também apontem o caminho nos seus acertos, como Abraão fez. O Abraão agiu dessa forma. E é por isso que quando ele saiu de Ur, em direção a Canaã, ele trouxe consigo, trouxe nas suas malas, a experiência de fé, a experiência dos erros, a experiência das lutas que ele teve, e foi isso que fez com que ele fosse um guerreiro. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, assim como eu lembro da minha avó, no sentido patriarcal, eu lembro dos ensinamentos dela. E isso para mim é muito precioso. Então lembre dos ensinamentos do seu pai, do seu tio, de um antigo pastor que você teve, de alguém que foi uma pessoa patriarcal para você, e faça o mesmo. Seja alguém assim. Seja alguém que assuma esse compromisso, que saia desse sistema egoísta que nós vivemos, onde a gente fica mais preocupado com as mensagens que nós recebemos no WhatsApp do que com aquilo que estão falando ao nosso redor. Onde a gente vai à mesa sentar com alguém e fica ali mais preocupado com quantas curtidas aquele post teve do que com a comunhão que nós temos ali ao redor da mesa. A gente precisa largar disso e valorizar os momentos de patriarcado que nós temos. Reformulando, reanalisando, reutilizando essa palavra e aplicando ela para os nossos dias. Nós precisamos de pessoas que, assim como Abraão, seja pai de multidões. Pai e mãe de algumas pessoas. E você é essa pessoa. Nós somos chamados para isso. Não espere perfeição, porque você não vai ser. Vai assim mesmo. Vai com os erros e tudo, mas vai. Siga o chamado de Deus. Se Deus tem chamado você, não renuncie a esse chamado. Não negligencie esse chamado. Pelo contrário, eis-me aqui, Senhor. Eu vou. É de pessoas assim que a igreja precisa para avançar. Porque ao longo dos séculos foram pessoas assim que Deus foi usando. E você é essa pessoa. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade, amor e graça. Te louvamos por esses momentos aqui, Senhor, de comunhão, de edificação, de desafio, Pai. E pedimos para que teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Para que saiamos daqui desafiados com mais esse aprendizado da palavra de Deus, da tua palavra, Senhor. Oramos
Em nome de Jesus. Amém.